Vamos aqui então falar sobre esses assuntos internacionais e atenção, hein? Assuntos bem importantes, porque depois de uma pausa de mais de um mês, as autoridades ucranianas disseram que a Rússia voltou a atacar a capital Kiev. Pelo menos 10 pessoas teriam ficado feridas, enfim. Esse assunto, né, Priscila, cada vez que a gente fala é uma pessoa a mais que morre, uma pessoa a mais que morre e não há de chegar ao fim. Começamos aqui o nosso giro internacional então com Priscila Yazbek. Bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia a você, boa tarde ao Américo em Londres, a todos que nos acompanham. Mais um ataque, então, realizado à capital ucraniana de Kiev. Esse ataque, então, que feriu pelo menos 10 pessoas e 2 delas tiveram que ser hospitalizadas, inclusive uma criança de 11 anos. Foi o primeiro grande ataque, como você disse, depois de uma pausa nos ataques a Kiev, depois de 44 dias, e os serviços de emergência ainda estão trabalhando no local para tentar verificar a situação de eventuais vítimas e também a questão dos destroços. A Força Aérea da Ucrânia informou que as forças russas lançaram 2 mísseis balísticos e 29 mísseis de cruzeiro, que são mísseis de longo alcance, e todos esses 31 mísseis foram interceptados pela defesa aérea ucraniana. Mas os destroços é que caíram sobre esses edifícios, eles caíram inclusive sobre edifícios residenciais, sobre áreas industriais, inclusive atingiram um jardim de infância. O chefe da Força Militar ucraniana também disse que os militares russos usaram bombardeiros estratégicos, que são aquelas aeronaves de longo alcance e de alta precisão, e que também lançaram alguns mísseis a partir do território russo. Esse ataque, como eu disse, ele acabou sendo interceptado, mas os destroços atingiram várias regiões da cidade e, inclusive, há relatos também, além desse edifício residencial, com essas pessoas feridas, também de diversos carros que foram incendiados e também algumas áreas industriais. E esse ataque a Kiev acontece um dia depois de um outro ataque a Kharkiv, que fica perto da fronteira com a Rússia e que matou 5 pessoas. Esse míssil atingiu uma área industrial, causou um grande incêndio e também destruiu um prédio. E ontem mesmo também, Elisa, a chefe de uma missão da ONU na Ucrânia disse que a Rússia está consolidando ilegalmente o seu controle sobre o território ucraniano ao criar um clima de medo com práticas como detenção arbitrária, assassinatos e tortura. Então a gente vê de fato uma escalada da tensão na guerra na Ucrânia. Em meio a isso, os líderes da União Europeia se reúnem hoje em Bruxelas para discutir a utilização de ativos russos congelados. Há uma expectativa de que, se os rendimentos desses ativos, de reservas de estatais russas e também de bancos russos forem utilizados, eles podem conseguir levantar até 3 bilhões de euros por ano, e isso poderia ser usado para que a Ucrânia conseguisse fazer a compra de mais armamentos diante do impasse para a aprovação daquele pacote bilionário nos Estados Unidos de 60 bilhões de dólares, que sofre uma oposição dos republicanos apoiados pelo ex-presidente Donald Trump. Então é um assunto que a União Europeia tenta discutir. Não há uma expectativa de que isso seja resolvido logo, mas é uma discussão aí que já acontece há algum tempo. A Hungria pode ser um dos países que podem se opor a essa decisão, mas é um assunto aí importante. Só para finalizar, Charles Michel, que é o presidente do Conselho Europeu, disse também que eles vão estudar o rearmamento da Europa diante da ameaça crescente da Rússia. Ele falou que durante décadas a Europa não investiu o suficiente na sua segurança e defesa, e agora a Europa enfrenta a maior ameaça à segurança desde a Segunda Guerra Mundial. Por isso falou que é importante fazer essa discussão nessa cúpula que acontece em Bruxelas. Volto com você, Elisa.